Esse vídeo é uma continuação do resumão do anime Mushoku Tensei. O primeiro vídeo terminou com o nosso protagonista conseguindo se tornar o professor de uma garota que não queria ele como professor de maneira alguma. Então, depois de alguns acontecimentos, ele finalmente atingiu esse grande objetivo. No dia seguinte, após tudo isso acontecer, o pai da garota foi lá e agradeceu o Rudeus por ter salvo a sua filha. Então, após ter sido sequestrado aí, o Rudeus perguntou para o pai da garota o motivo dele também ter sido sequestrado, já que ele não era um nobre como a eles. Então, Felipe conta ao Rudeus que a família Greyheart é muito importante e valiosa, independente de ser nobre ou não. Do nada surge um cara chamado Saurus Greyheart, que no caso é o pai do Philip. O Saurus agradece o Rudeus por ter ajudado a salvar a eles e diz que a garota ficou muito impressionada com a sua magia. Então agora, além de alfabetizar a eles, o Rudeus também vai ter o objetivo de ensiná-la a usar magia. Tudo isso enquanto a Ghislaine o ensina a usar uma espada. Algumas semanas depois aí nessa cidade, os três personagens principais aí vão passear pela cidade e lá o protagonista acaba reparando uma grande fortaleza no céu. Nesse momento, o Rudeus pergunta para Ghislaine o que era aquilo e ela responde que era a fortaleza de Perugius. E esse tal de Perugius é um dos três heróis que há centenas de anos atrás derrotou o demônio Laplace. Impressionado com a fortaleza, o Rudeus vai lá e diz que um dia iria entrar nela. Depois disso, o tempo vai se passando e a Ares vai avançando muito mais na arte da espada do que na magia. Porém, a Ares está prestes a fazer 10 anos de idade e por isso a professora de dança da Ares estava preocupada, já que a garota teria que fazer uma dança em seu aniversário e ela tinha que dançar bem, pois muitas pessoas importantes iriam vir vê-la. Essa professora então vai até o Rudeus e pede para ele ajudar um pouco a eles, e com o tempo a garota realmente consegue melhorar um pouco. E quando finalmente chega o dia do aniversário da Ares, o Saurus Greyheart diz que qualquer um poderia pedir a mão da garota, e um figurante resolve fazer isso. Só que nesse momento a Ares acaba ficando muito nervosa ao dançar com o cara, e infelizmente ela cai na frente de todos. Vendo isso, o Rudeus chama a Ares para dançar e ajuda ela a perder a sua vergonha. E graças a ele, a Ares não passa vergonha e acaba sendo elogiada por todos. No outro dia, enquanto o Rudeus estava passeando pela mansão, ele encontra o Saurus dando aquela relaxada com uma das empregadas. O Saurus então chama o Rudeus e mostra para ele uma estrela estranha que tinha no céu. Curioso, o Rudeus pergunta se o Saurus sabia o que era aquilo, e o cara diz que não sabe nem o que é, mas ele está torcendo para que aquilo não seja algo ruim. Depois disso, 2 anos se passam e o protagonista percebe que a estrela está aumentando aos poucos, porém ele acaba ignorando, pensando que não era nada demais. Em seguida, o Rudeus descobre que a Ares estava planejando um aniversário surpresa de 10 anos para ele. Ele tenta se fazer de desentendido e vai para a festa surpresa. Na sua festa, a Ares dá um cajado mágico da melhor categoria para ele. Enquanto isso, vemos que monstros estão atacando as redondezas do vilarejo da família do Rudeus, e por isso o Paul e outros aventureiros estão lutando com eles. Quando o Paul chega em casa, uma nuvem surge no céu e isso o deixa aflito. A Roxy, que estava em outro reino, também observa a nuvem, e bem de longe ela percebe que essa nuvem estava posicionada muito perto de onde o Rudeus estava. A cena então corta e vemos um cara de cabelo branco sendo atacado por um dragão, mas o ataque do dragão não faz efeito nenhum no cara. O cara então olha nos olhos do dragão e o monstro vai embora com medo. Esse mesmo cara que espantou o dragão também começa a se questionar sobre o que era aquela nuvem e diz que iria conferir pessoalmente o que isso era. Já no reino demoníaco, a Imperatriz Demônio fica surpresa com aquela nuvem e começa a dizer que ela estava repleta de mana. Enquanto isso, na fortaleza voadora, o Perugius fica receoso de que alguém esteja querendo quebrar o selo do Rei Demônio, conhecido como Laplace, e por isso manda seu servo ir conferir e matar quem tivesse feito aquela magia. A história então volta alguns minutos antes e vemos que o protagonista estava prestes a mostrar a sua magia de nível 4 para a Ghislaine e a Ares. Porém, aquela nuvem estranha surgiu no momento em que ele iria usar. Nesse momento, a Ghislaine recomenda que os dois voltem para casa, porém os três acabam sendo atacados pelo servo do Perugius. O servo diz que seu nome é Almanaf e que ele veio matar o Rudeus por invocar aquela magia. Quando esse cara vai atacar o Rudeus, a Ghislaine obviamente tenta defendê-lo. Ele começa a lutar com a Ghislaine, mas ela consegue convencer o Almanaf de que Rudeus não invocou essa magia. O Almanaf então vai embora e nesse momento a nuvem se transforma numa grande explosão. O protagonista então acorda num lugar vazio com a sua forma do mundo humano. Nesse momento ele começa a ficar frustrado, pensando que havia morrido novamente. Nessa hora surge o deus do mundo humano. Esse deus conta que o responsável por reencarnar o Rudeus nesse mundo mágico é o deus dragão. Esse deus conta que só apareceu para o Rudeus pois ele gostava das aventuras do rapaz e por isso não queria que ele morresse. Ele então revela que aquela explosão foi um distúrbio mágico que fez o Rudeus ser teletransportado para o reino demoníaco. O deus diz que o protagonista iria acabar morrendo por lá. Por isso, quando o Rudeus acordasse, ele deveria fazer amizade com um homem que estava por perto, pois somente esse homem seria capaz de salvar a vida dele. Depois de falar isso, esse deus vai embora e o Rudeus acorda. Ao acordar, o Rudeus vê a Ares dormindo e toma um susto ao ver um Superd na sua frente. O garoto fica com medo de início, mas percebe que o Superd não era uma pessoa má. Então ele consegue convencer a Ares e os dois fazem amizade com o Superd. Esse Superd conta que o seu nome é Rudyard e que ele iria dar o seu melhor para ajudar os dois a voltarem para o reino humano. Os três então chegam no
num vilarejo demoníaco em busca de mantimentos, mas a tribo diz para o Rugierd que não iria permitir crianças humanas no vilarejo. Porém, ao ver o colar do Rudeus, o chefe do lugar percebe que o colar era da sua filha, a Roxy. Ao perceber isso, o Rudeus diz para o chefe que a Roxy era sua mestra e por isso a entrada do Rudeus e da Aeris acaba sendo permitida. Dentro da vila, o Rugierd diz que tem um sonho de tirar a má reputação do seu clã e que por isso ele estava ajudando as crianças. O Superd então conta que o seu clã não era ruim e que na verdade tudo isso foi plano do demônio Laplace, que deu armas amaldiçoadas para o Superd. Por conta disso, todo o seu clã foi exterminado. Ao ouvir isso tudo, o Rudeus vai lá e diz que ajudaria o Rugierd a criar uma boa reputação para o seu clã. No dia seguinte, o Rudeus parte junto da Aeris e do Rugierd para conseguir dinheiro. Os três vão para uma cidade de aventureiros e chegando lá, eles descobrem que as pessoas estavam procurando pelo Rugierd. Por conta disso, o Rudeus vai lá e pinta o cabelo do Rugierd da cor azul. Os três então vão lá e se inscrevem como aventureiros em uma guilda, mas por serem novatos, eles são classificados como Rank F, e por conta disso, eles não iriam poder fazer as missões de caçada que eles queriam tanto fazer, que no caso são as que dão mais dinheiro. Nesse dia aí, o Rudeus fica triste, já que ele e o seu grupo teriam pouco dinheiro para sobreviver. Então ele resolve dormir e durante o seu sono, ele acaba se encontrando novamente com aquele deus, já que desse jeito, o Rudeus iria conseguir uma forma de dinheiro. Segundo o deus, de alguma forma, essa missão vai trazer o dinheiro necessário para o grupo. Dito isso, o Rudeus e o seu grupo vão lá cumprir a tal missão, e lá eles encontram três demônios que estavam sequestrando os animais. Frente a frente aos inimigos, o grupo do Rudeus consegue facilmente imobilizar os demônios. Porém, um desses demônios acaba dando um chute no Rudeus, e por isso o Rugierd se irrita e acaba matando esse demônio. Nesse momento, o protagonista fica com raiva e diz para o Rugierd não matar ninguém, já que se ele continuasse fazendo isso, a reputação do seu clã nunca iria melhorar. Depois disso tudo, o Rudeus acaba descobrindo que esses demônios eram aventureiros com um rank maior que o seu grupo. Então o garoto tem a incrível ideia de fazer os dois demônios restantes se juntarem ao grupo dele. Apesar do Rugierd ficar bolado com essa escolha, ele acaba aceitando, já que ele prometeu levar o Rudeus e a Aeris até o mundo humano, independente do que aconteça. E como esses dois demônios têm rank mais alto que eles, o Rudeus vai lá e obriga eles a trocarem de missão com o seu grupo. Dessa maneira, eles conseguiram fazer missões de rank mais avançado. Enquanto isso, no reino humano, a Roxy estava vendo um cartaz de pedidos de ajuda. E lá ela encontra um cartaz do pai do Rudeus, dizendo que toda a sua família havia sumido e que ele sabia que o Rudeus ainda estava vivo. Em seguida, o Rudeus e o seu grupo finalmente começam sua primeira caçada de monstros. Lá eles encontram um grupo de crianças que estavam sendo atacados por vários monstros, e o Rugierd diz que iria salvá-los, mas o Rudeus o impede, dizendo que eles deveriam encontrar o melhor momento para salvar as crianças. O plano do Rudeus era salvar as crianças enquanto elas estivessem quase implorando por suas vidas, e fazer com que elas fossem gratas ao Rugierd. Porém, uma das crianças acaba morrendo pela escolha do protagonista, e isso deixa o Rugierd puto com o protagonista. Por conta disso tudo, o Rudeus acaba ficando muito abalado. Então ele vai lá e promete que não iria deixar isso acontecer novamente. Do nada, ele e o seu grupo acabam escutando um grito. Ao irem até o local, eles veem um grupo de demônios sendo atacados por um monstro poderoso. De imediato, o Rudeus resolve salvar ele, mas após vencer o monstro, o Rudeus percebe que já havia sido tarde demais e que o grupo de demônios já havia morrido. Ao chegar na cidade, o Rudeus e o seu grupo acabam sendo abordados por um demônio que tinha descoberto a troca de missões. Esse demônio ameaça o grupo de Rudeus e diz que eles deveriam pagar uma quantia de dinheiro caso quisessem continuar sendo aventureiro. Nesse momento, o Rudeus se lembra que o objetivo dele é levar eles de volta para casa e que ele não deveria deixar ninguém impedir isso. Com esses pensamentos, o Rudeus começa a pensar em matar esse demônio com uma magia, mas o Rugierd acaba percebendo a sua intenção. Por conta disso, o Rugierd mostra a verdadeira cor do seu cabelo e assusta o demônio. Feito isso, o Rudeus e o seu grupo resolvem ir para a próxima cidade. Durante o caminho, o Rugierd faz as pazes com o protagonista, dizendo que percebeu a determinação do Rudeus e que por isso não iria mais discutir com ele. Para não causar mais problemas, o Rugierd vai lá e corta o seu cabelo. E a primeira parte desse anime se encerra assim, com o Rudeus, a Aeris e o Rugierd decidindo qual seriam seus próximos passos. Lembrando que esse anime já tem uma parte 2, então se você deixar o like, eu vou lá e trago o resumão dela para você.